Bom, portanto, o tema que eu vou tratar hoje tem a ver com uma espécie de comparação entre a extrema-direita que saiu de 1919, 18, 19, e que teve efeitos catastróficos até 1945, mas que se prolongou até 1975, foi o último momento do franquismo. Bom, e eu tenho essa, digamos, essa realidade para comparar com aquilo que é a extrema-direita que surge agora. Obra que eu tenho sobre isto é o capítulo ponto 8.5 de As Portas de Dante. Eu estou a mostrar a versão brasileira da editora Revan, da qual eu não ganho um cêntimo, mas há também uma edição portuguesa da qual eu não ganho um cêntimo, que diz versão atualizada, ou segunda edição, ou versão ampliada. Pronto, portanto, da editora MGI. Não ganho um cêntimo, estou à vontade para divulgar. Bom, por conseguinte, começaria por um erro que foi mais ou menos consistente, e é consistente, naquilo que eu vejo como descrição, que é o de, e isto serve tanto para um lado como para o outro, tanto para o primeiro caso como para o segundo, que é imputar à extrema-direita a sua origem em função de pensamentos de autores anteriores. A extrema-direita de 1919, vou chamar-lhe assim para facilidade, decorre do darwinismo social, decorre do Fichte, decorre dos autores racistas. E isto é um erro grave da análise politológica. As pessoas que se dedicam à ciência política não podem fazer este erro. Não devem fazer este erro. Vamos ver, mas isto é mentira? É só muito parcialmente verdade. O extremismo de esquerda e de direita surge sempre, isto é quase determinismo, sempre, em virtude de uma degradação das condições económicas, sociais, de vida. Period. Não é imputável a outra causa que não isto. O que é que eu estou a dizer? Estou a dizer que, geração jovem, de 20 aninhos, millennials e companhia, se vos puserem na mesma situação de fome, de medo, de tumulto, de pânico, que puseram às pessoas que saíram da guerra de 14-18, garanto-vos que muitos de vós apoiarão o extremismo de esquerda e o extremismo de direita. Porque as pessoas com fome fazem coisas impensáveis. As pessoas com medo fazem coisas impensáveis. Pessoas normais. Isto já foi estudado uma vez, chamado A Multidão Criminosa, por um senhor chamado Gustave Le Bon. Como é que pessoas, todas elas simples, e cidadãs vulgares, que não fazem mal a uma mosca, em certas circunstâncias, se tornam numa mole, num todo assassino. A Multidão Criminosa é o nome que o Gustave Le Bon deu a esse livro. Vale a pena ler. É o primórdio da psicologia coletiva. Ou seja, as pessoas, quando estão a ser muito calcadas, muito espezinhadas, muito exploradas, acabam por reagir de uma forma explosiva, sobretudo se o ambiente for de liberdade. Provavelmente na China não vai acontecer isto, porque há uma ditadura férrea organizada para evitar que isto exista. Quando aconteceu na URSS, o que aconteceu? O extremismo foi sufocado.
Primavera de Praga, que iria conduzir inexoravelmente a um tão-balalão no sentido contrário, foi completamente sufocado pelos tanques do Pacto de Varsóvia. Ou quando as manifestações de direita se fizeram som de tiro na Venezuela, o governo resolveu sufocá-las, não é? O Sr. Maduro e companhia, da forma mais brutal. Isto acontece, portanto, em regimes onde o poder é tolerante ou não existe poder, numa situação de caos, onde não existe poder organizado, onde não existe capacidade repressiva. Foi o que aconteceu bastante depois da guerra de 14-18. E, portanto, nesse ambiente liberal, nesse ambiente de algum lacismo de intervenção do Estado, o Estado era liberal, laissez-faire, laissez-passer, foi o sítio ideal para deixar germinar, quer o esquerdismo, quer também andou nas ruas a fazer revoluções ou tentativas, quer a esquerda marxista, leninista e anarquista, quer a extrema-direita, e acabou por se tornar vitoriosa a extrema-direita. A extrema-direita foi apoiada, dizem, foi apoiada por latifundiários que estavam a ser prejudicados. É verdade, mas foi sobretudo apoiada pela pequena burguesia urbana. Não tenho a menor dúvida disto. Gente igual a toda a gente. Gente igual a toda a gente. Não eram OVNI, não eram extraterrestres. Era gente igual a toda a gente com fome, gente igual a toda a gente com desemprego, gente igual a toda a gente com miséria, gente igual a toda a gente sem futuro. As pessoas revoltam-se. Portanto, quer naquela altura, há exatamente 100 anos, há 100 anos, passou um século, de 1919 para cá, passou um século, há 100 anos, e agora está a acontecer o mesmo. E está a acontecer o mesmo em países que era impensável que isto acontecesse, como por exemplo na Alemanha. Dizia-se, quando eu era miúdo, não, os alemães agora têm um complexo sobre o nazismo, e bem, foram eles que apoiaram o nazismo. Foi o povo normal que apoiou o nazismo, o Hitler foi eleito, não venham com tretas, não é? Um sem-abrigo, sozinho, não é responsável pelos 6 milhões e tal de mortes, não pode ser verdade, é uma história mal contada. E, portanto, é bom que façam alguma autocrítica e que tenham algum sofrimento em cima. E, por conseguinte, achava-se mal, pelos vistos, achava-se mal que não vai haver problema nenhum, porque aquela gente vai ficar agachada durante muito tempo, e nunca mais ressuscita o nazismo. Isto é impensável. Já há deputados eleitos em todos os Länder são os Estados Federados da República, entre parênteses, Federal Alemã, todos, sem exceção. Dizer que isto nunca mais vai acontecer é uma fantasia. E essa ideia, a história nunca mais se repete em termos genéricos, não em termos... Claro, a história nunca mais se repete em termos absolutos. Não. Nem nós. Nós não de um dia para o outro. As células já mudaram. As células do nosso corpo, muitas delas já mudaram de um dia para o outro. Nós também não nos repetimos. Quanto mais a história. E quanto mais 100 anos depois. Agora, e há causas iguais que produzem efeitos semelhantes. Agora, os autores que dão soluções para desencadear um movimento de massas com uma certa orientação ideológica são causas secundárias. Isso com certeza. Como é que o Hitler propôs no Mein Kampf a sua avançada? Temos aqui 2 graves problemas que temos que exterminar. Os judeus, que são a causa desta desgraça toda, e os comunistas. E, portanto, o meu ataque primeiro, o meu combate vai ser exterminar os judeus e exterminar os comunistas. Bom, isto é a criação de um bode expiatório que é, obviamente, a prioridade do manicaísmo.
Se eu tiver um pensamento manicaísta, a primeira coisa que tenho que encontrar é um opositor dramático. Aquilo a que se dizia no tempo do Império Romano, Cartago. Eu tenho que arranjar Cartago. Onde é que está Cartago? Ai de nós se não houver uma ameaça visível, externa à solução, para que eu possa propor a todos os hesitantes de uma forma congregadora. Onde é que está a ameaça? A ameaça do Hitler era os judeus, coitados, que, enfim, e repara, aquilo que ele dizia tinha até algum fundamento. Eu não consigo mobilizar um país inteiro com uma aldrabice catastrófica. É verdade que os judeus não se queriam misturar com ninguém e viviam em guetos? É. É verdade que os judeus tinham uma espécie de princípio que têm ainda hoje de serem um povo eleito superior aos outros? É. Resulta da Bíblia. É verdade que os eleitos são os judeus são um povo inteligente, não há dúvida nenhuma. É verdade que os judeus controlam a banca, e controlam riquezas tipo pedras preciosas e tudo. Claro, eles tinham que fugir de um lado para o outro e, portanto, criaram uma rede financeira de valor acrescentado internacional com a família, com base no parentesco, com base na religião. É verdade que o judeu não tem uma fidelidade absoluta à sua pátria, porque a sua pátria é Israel também, ao mesmo tempo. Mas não é o único. Vamos perguntar aos turcos europeus que nasceram na Europa se eles são turcos ou são só europeus. Se calhar vamos ter uma surpresa. Portanto, não são só os judeus. Mas, enfim, há muita coisa que o Hitler dizia que era verdade, não era mentira. Agora, isto foi aproveitado para criar um manicaísmo cada vez mais intenso, que levou até ao extremismo, não é? Até ao extremismo do genocídio em massa, de criancinhas, de velhos, sei lá, tudo. E à escravização daquele povo que antes de morrer trabalhavam até à exaustão. Portanto, isto estava escrito aonde? Desde o Gobineau para cá. Ensaio sobre a desigualdade das raças humanas. Ou no Chamberlain, as raízes do século XIX baseiam-se no gênio teutónico. Ou, sei lá, em tantos outros. De maneira que no Rosenberg, por exemplo, que é o grande teórico do nazismo, portanto, eu diria que isso é uma causa, mas é uma causa supletiva, é uma causa secundária. Primeiro é preciso existirem as condições económicas e sociais de desespero coletivo, de desespero social e económico, para que possam vingar os arautos das grandes soluções extremistas, de um lado e do outro. De um lado e do outro. Era preciso que a Rússia tivesse chegado à degradação total a que chegou durante a guerra, com miséria, fome, derrota, deserções em massa, as forças armadas a atirarem sobre os manifestantes. O que é isto? O czar a fugir para dentro de um quartel com a família real para não lhe tocarem. A revolução falhada, miserável do Kerensky, que não resolveu nada, só criou mais problemas. É preciso desesperar. O que é desesperar? É perder a esperança. Desesperar. É perder a esperança. O povo perdeu a esperança. Já nem com o Kerensky lá vai. Isto já não vai lá com maneira nenhuma. Antes era o outro, agora é este. Que se lixe qualquer coisa. Tirem-nos daqui. É aqui que bate. E isto vai-se repetir. E isto está-se a repetir. Há outro aspecto fundamental que está resumido numa frase do célebre Burke. Para que o mal vença, é preciso que as pessoas de bem não façam nada. Não se esqueçam disto. Para que o mal triunfe,
Só é preciso que as pessoas de bem não façam nada. Bom, claro que esta ideia de que há mal e pessoas de bem é manicaísta, mas tem muito de verdade isto. Quem são já os responsáveis da extrema-direita que cresce em toda a Europa e no mundo? Os atuais governantes moderados, as pessoas, entre aspas, de bem, que em vez de olharem para esta choldra que criaram, que este admirável mundo novo, esta magnífica globalização, que prejudica muita gente, que faz desesperar muita gente, em benefício da concentração do capital financeiro numa minoria cada vez menor. Vejam as estatísticas. Vejam quanto, reparem bem, a oligarquia de 100 famílias tem muito mais PIB do que os 50% mais pobres da humanidade inteira. Nunca houve isto. Nunca houve isto. E nós, eu estou à vontade porque eu não faço parte do centro, mas o que é facto é que o dito centro que tomou conta disto, ainda está a governar isto, o centro que é a rotação autorizada pelos oligarcas que mandam no mundo, que é aquilo que o capital financeiro quer, um partido à esquerda, um partido à direita no centro, para poderem rodar, para enganar as pessoas, que são cada vez menos as que votam, 50% cada vez menos. Porque as pessoas não são estúpidas, podem ser analfabetas, podem ser incultas, mas não são estúpidas. Já perceberam que é mais do mesmo, que roda. E o que é facto é que essa grande solução oligárquica vem prejudicando cada vez mais aquilo que é o cidadão médio pobre, a pequena burguesia, a pequena classe média, o pequeno artesanato, que vai falir agora, os donos dos restaurantes, de que 2/3 já não vão abrir, que vão falir famílias inteiras que tinham o seu pequeno negócio de restauração. Ao mesmo tempo que, com os vossos impostos, o governo acaba de dar mais uma tranche de 850 milhões de euros para injetar num banco falido, que faliu por má fé. 850 milhões dos impostos das pessoas. De onde é que veio o dinheiro do Estado? O Estado não é uma senhora gorda cheia de massa. É pura e simplesmente o gestor daquilo que é sugado a todos nós, nos chamados impostos. Isto não é imoral, ninguém se revolta, pelos vistos, não é imoral. Bom, ora, isto, uma política reiterada desta natureza, deu a eleição do Trump, que ainda não é extrema-direita, aquilo não é nada, ainda não é extrema-direita. É um populismo de direita. Quando for extrema-direita, os senhores sabem, não há democracia mesmo, não há liberdade de expressão, não há pluralismo, vão perceber. Aquilo é só um populismo de direita. Mas é o princípio, é só o princípio. Portanto, a questão central é esta, é que o sistema TINA é a frase que resulta de um comentário da senhora Merkel, que manda nisto, mais ou menos, não é? There is no alternative. TINA. O there is no alternative tem-nos conduzido a este beco sem saída. Quantas pontes, eu já não me lembro, quantas pontes 25, não é 25 de Abril, desculpa, quantas pontes Vasco da Gama é que nós já demos para salvar a banca corrupta, venenosa, deliberadamente destruída por alguns oligarcas portugueses? 10 pontos, não me lembro já quanto eram. Quantas eram? Já me esqueci. Mas que sejam 10. 10 pontes Vasco da Gama tiradas à fortuna dos portugueses, que podia estar a servir
para criar emprego, para criar Serviço Nacional de Saúde, para melhorar a rede escolar, para qualquer coisa. Foram injetados no Banif, no Banco Mau, no Banco Bom. O que é isto? O que é isto? Isto é só o exemplo português. Ora bem, há uma altura em que isto derrama, há uma altura em que isto explode, e portanto não me venham com tretas dizer que os responsáveis, por amor de Deus, não me venham com tretas, dizer que os responsáveis do populismo de direita ou da extrema-direita que já vem aparecendo é da responsabilidade de filósofos e de doutrinadores que criaram o argumento da extrema-direita. Não é por aí que lá vamos. Não é por aí que lá vamos. A culpa não é dos filósofos, a culpa é de quem mantém um sistema em crise, em infecção, em inflamação permanente, sacrificando a maioria das pessoas são remediadas, não são ricas, não são oligarcas, são pessoas normais, simples, que vivem do seu trabalho, são aquilo que deu a crise de 2008, chamado subprime, pessoas que não têm sempre dinheiro para pagar as suas dívidas, e que o sistema induziu no subsídio ao consumo, no subsídio ao investimento, no subsídio, sei lá, que agora estão encalacradas, mais uma vez, e até isto rebentar, porque vai rebentar, é uma questão quase matemática. E a seguir vêm as chamadas soluções miraculosas. Porquê? Porque as pessoas que estão com fome não têm tempo. A vossa geração não tem tempo. Estou-se a carregar num botão, ping, e aquilo tem que estar resolvido na hora, e depois não funciona, carrega-se duas vezes. Epá, isto não funciona. Bom, queremos isto já. O tempo hoje em dia é curto, não dá para nada. Ora bem, portanto, a grande solução tem que ser uma solução, uma panaceia, uma solução milagrosa. Não, tem que ficar aqui tanto tempo internado. Não, isso não dá. Tem que ser, resolva já. Portanto, as resoluções de panaceia são sempre shortcuts, e a extrema-direita e a extrema-esquerda fazem shortcuts. Têm uma poção milagrosa, têm sempre uma banha da cobra para resolver o problema, que é, se nós fizermos isto, a coisa fica resolvida. E ficou. Qual era a solução do Hitler? Nós matarmos os judeus e dermos as casas dos judeus aos alemães e dermos os empregos dos alemães, deixa de haver desemprego e aconteceu assim, de facto, é verdade. Deixou de distribuir casas de 6 milhões de pessoas a quem não tem casa, os outros 6 milhões de pessoas que não têm famílias, que não têm casa, passam a ter casa. Um e um são dois, é evidente. Mas com que sacrifício? Com que, estão a ver? É uma panaceia, é um remédio falso. É um falso remédio. Por conseguinte, eu acho que nós estamos, da mesma forma que o anel do Pacífico está a ferver, e no dia, ontem, rebentaram não sei quantos vulcões, todos ao mesmo tempo, desde o Krakatoa até aquele vulcão do México, que eu não me lembro como é que se chama, foram para aí 14 ou 15 a rebentar ao mesmo, porque isto está tudo ligado. Está tudo ligado. Também na economia e na sociedade hoje em dia com a globalização, está tudo ligado. Já estava na crise de 29, já estava na pandemia chamada gripe espanhola de 1918-19, já estava. E, portanto, havia só uma terra, já na altura, há 100 anos, curiosamente é tudo há 100 anos, e agora há outra vez só uma terra. Mas há só uma terra mais rápida, mais curta, porque há mais aviões, havia mais aviões, agora está tudo paradinho. Bom, de maneira que eu penso que causas, isto é uma regra minha que eu acho que é boa, causas semelhantes na história provocam efeitos semelhantes. Iguais, não há, isto não é química e não é física. Na física é que as mesmas causas produzem os mesmos efeitos. Na química também, na sociologia, na história, não. Causas semelhantes produzem efeitos semelhantes. Iguais, nunca produzem. Bem, e isto leva também, mais uma vez, à comparação. Em certa medida, ao comparar
aquilo que era a extrema-direita de 1919, eu vou pôr assim para simplificar, não é? 19, enfim, o fascismo nasceu em 19, o Partido dos Trabalhadores da Alemanha nasceu em 19, o nosso Sidónio foi 18, 19 não está muito mal. É parecido. O que é que tem de parecido com o hoje? Bem, tem o parecido em primeiro lugar, um confronto que já havia entre internacionalismo e nacionalismo. Este confronto voltou. Voltou, de certa forma, refeito, voltou, eu diria, voltou de uma maneira diferente, mas voltou. Se repararmos, a situação anterior a 1919 é de internacionalismo. E é de internacionalismo por causa da guerra. Vejam bem o absurdo. Quer dizer, o internacionalismo jurídico vem da Conferência de Berlim e daquela coisa de criar um G, não era G8, mas não interessa, um G, para mandar nos destinos do mundo, para dividir o mundo, para retalhar o mundo, que não deu resultado, a coisa agravou-se, a partilha das colónias ficou mal feita e desembocámos na guerra, por isso e por outras razões, na guerra com um trigger, com um gatilho, que às vezes é uma estupidez, que foi o caso do arquiduque, mas o que é facto é que tem a ver com uma internacionalização da decisão, conferência, uma internacionalização das pulsões imperialistas, com uma internacionalização do fim da guerra, dá cá as colónias alemãs, partimos isto tudo, obrigamos a dividir o Império Otomano e dividimos o resto, obrigamos a dividir o Império Austro-Húngaro e proclama-se a República, destrói-se o Reich alemão e cria-se a República de Weimar e roubam-se desbocados que vão Alsácia e Lorena, mas não sei o que, não sei o que mais. Portanto, é o internacionalismo que destrói alguns Estados, que estão depois no âmago da guerra, começar pela Alemanha. E depois vem o pós-guerra, que é um senhor americano que ajuda a vencer a guerra, o seu presidente Wilson, que diz assim, epá, eu tenho aqui uns pontos, uma lista de pontos que era bom pôr em marcha para resolver isto, que é através de criar uma espécie de governo mundial. Um governo mundial. Uma sociedade das nações que vai decidir sobre o direito e tal. E não fora o Congresso americano estar numa altura de isolacionismo e dizer ao seu presidente, venha-se embora que a guerra acabou. E não fora a Revolução Bolchevique, que não queria entrar numa organização burguesa e não entrar. Não é? E não fora meia dúzia destas circunstâncias, se calhar a Sociedade das Nações tinha sido o primeiro fórum sério de governo mundial. Internacionalismo. Portanto, já temos internacionalismo da cobiça imperialista anterior, guerra, que é um internacionalismo, soldados portugueses a combater em França, não é internacionalismo, soldados ingleses a combater na Alemanha ou em França, ou não é internacionalismo, então o que é? É o internacionalismo da guerra, e depois a seguir o internacionalismo da paz, depois o internacionalismo formal da Sociedade das Nações, e contra isto reergue-se o nacionalismo. Estão a ver? O manicaísmo. Os maus são aqueles. Os maus são do internacionalismo. Os maus são os do internacionalismo. O internacionalismo que cobiçou colónias, que dividiu colónias a martelo. O internacionalismo que não respeitou o nosso Estado. Estão a massacrá-los, vocês estão a ser vítimas, estão a afundar a vossa armada, estão a destruir tudo. E ergam-se de novo. Itália, reergue-te. Não é? É um novo ressurgimento. Epá, põe-te de pé, reage, marcha sobre Roma, una, grande e livre, dirá o Franco. Ditadura nacional, dirão os militares de 1926 em Portugal. Nacional. Reparem bem.
E na alemão, Deutschland, 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 über alles, sobre tudo no mundo. Alemanha, Alemanha, sobre tudo no mundo. Über alles in der Welt. Sobre tudo no mundo. Vamos ver? O romantismo outra vez ao de cima. A grande solução está em combatermos o internacionalismo. E isto está de volta. Está de volta na Le Pen. Está de volta no Haider, primeiro que apareceu na Áustria. Está de volta na Hungria. Está de volta, em certa medida, nos Estados Unidos da América. O Trump é, em certa medida, uma... Let's make America great again. O que é que isso significa? Não estava a ser great. Estava cada vez menos great. Ou seja, o Sr. Obama, a única coisa que resolveu foi destruir a América. Os outros anteriores são os maus, são os internacionalistas, são os globalistas. Eu, muro com o México. Isolar. Nacionalismo económico. Ou seja, o remédio passa pelo nacionalismo. O remédio passa pelo orgulhosamente sós outra vez. Bom, e desta dialética, em vez de haver algum bom senso dos bons, eu ponho bons entre aspas, não é? Os bons, parte do princípio que o Sr. Macron e a Sra. Merkel são bons, isto dá-me uma vontade de rir, de me atirar para o chão, mas enfim, não vou atirar, porque o momento é sério. Os bons, em vez de tomarem conta disto e dizerem assim, epá, se calhar isto é capaz de ser demais. Nós estamos a esticar a corda à classe média, que já só vota menos de metade, longe demais. Não. Dinheiro para a banca. Dinheiro para a banca, que a banca tem que sobreviver. A banca é central nisto tudo. Dinheiro para o capital financeiro. Mas olha que a classe média vai viver muito mal nos próximos anos. Não, dinheiro para a banca. A prioridade é salvar a banca. Salvar o Deutsche Bank. Se o Deutsche Bank rebenta, rebentamos nós. Salvar a banca do sul da Itália. Salvar a banca. Espera lá. Mas olha que esta gente está aqui. Não estão a ouvir. Não estão a ouvir. É o Titanic, que já bateu no iceberg, mas os tipos continuam a dançar. Também aconteceu. Barque. Para que o mal triunfe, só é preciso que os bons não façam nada. Bem, e os bons, que são os bons da malta do centro, moi, je ne suis pas, mas não faz mal, não é isso que está em causa, continuam a não ouvir os gritos da extrema-direita. A extrema-esquerda deixou de gritar, estranhamente. Antigamente gritava contra a União Europeia, contra o imperialismo, agora está caladinha. A única coisa que grita neste momento são os ecologistas, contra o G7 e contra o G20. Os únicos que gritam são os ecologistas. Agora, o resto da esquerda, a esquerda anticapitalista, a esquerda anti-imperialista, está calada como um rato. Cá, em Portugal, e lá fora. Calada como um rato. Volta e meia lá sai um brado e tal, uma coisa a dizer não, mas basicamente está calado. Bem, primeira questão que se põe é esta. Não ouvir os gritos da extrema-direita é uma asneira. Quais são os gritos da extrema-direita? Vamos lá saber. Quais são os gritos da extrema-direita? Também está aqui neste artigo. Será que a questão daquilo que eu chamo de invasão, eu aproximo mais da extrema-direita do que do centro, mas será que aquilo que se chama a invasão muçulmana é um bom argumento ou é um mau? É uma invenção da extrema-direita ou é uma realidade? E eu tenho pena que não se faça uma pequena avaliação estatística, não é política, não é moral, sobre violações de cidadãos suecos
caucasianos, originários, feitos por imigrantes muçulmanos nos últimos 10 anos. Tenho pena que não se faça esta estatística. Tenho pena que não se faça esta estatística. Bem, cá é impossível fazer estatística. Sabem porquê? Porque é proibido dar-vos uma estatística sobre a quantidade de crimes violentos perpetrados em Portugal por pessoas de outras origens que não originariamente nacionais. É proibido. Não se pode dizer quantos muçulmanos é que praticaram, quantos ciganos é que praticaram, quantos não. Isto não se pode dizer, é proibido. Mas se não fosse, ou melhor, se os senhores tiverem alguém na família que seja polícia, se os senhores tiverem alguém na família que seja da polícia judiciária, da polícia, perguntem-lhes. E vão ter estatísticas abomináveis. E o que é que os senhores acham? Que as pessoas são estúpidas? Que não falam? Que ninguém diz nada? Que é só cá? Não é em Espanha? Não acontece em França? Não é? E acham que as pessoas não percebem que há uma repressão por causa desta porcaria do Covid-19 na ida à praia da classe média e que não é concomitante com aquilo que foi a facilidade concedida aos muçulmanos durante o Ramadão. Porquê? São estes pequenos fenómenos que vão avolumando o campo fértil de atuação daquilo que é a extrema-direita. E quando a Alemanha já tem, não sei agora em quanto vai, mas vou dizer que são entre 5 e 6 milhões de turcos, só turcos, estou a falar do resto. Nós temos 10 milhões de habitantes, não é? Em Portugal, para terem uma ideia. 6 milhões de turcos é capaz de ser muito. Só turcos, que, como se viu, são favoráveis ao atual governo da Turquia, que não é propriamente liberal. Não é propriamente liberal. De maneira que é preocupante. Eu que sou nacionalista, acho preocupante. Não vou fazer nada, vou olhar para isto como um telespectador. Mas acho que isto rebenta sozinho, nem preciso fazer nada, eu não preciso fazer mais nada. Não é? Acho que vai rebentar, que é inaceitável, que é... Por enquanto não rebenta, porque aquilo que é a extrema-direita é uma franja urbana relativamente pequena. Mas quando a autoridade central do Estado, se a autoridade central do Estado cair por qualquer razão, pode ser uma crise económica, pode ser outra guerra, pode ser tudo ao mesmo tempo, pode ser uma crise geológica, não estamos fora disso, uma crise geológica grave. Bom, então, nesse caso, teremos de certeza absoluta o caos, e a seguir ao caos, e isso posso-vos eu garantir como uma regra absoluta, a seguir ao caos vem uma ditadura, ponto. A seguir ao caos vem uma ditadura, ponto. Eu sou suficientemente anarquista, pronto, se quiserem, para não gostar de patrões, não gostar de vozes únicas, não gostar do fim do contraditório, de não gostar da liberdade de discordar, não gostar de... para ficar quieto, para ficar sentado a achar que isto tudo chega muito bem. Agora, não há dúvida nenhuma que a solução, a situação do caos vai gerar inexoravelmente outra onda, outro totalitarismo. E espero, era isso que eu ia dizer, espero que a geração nova que me ouve não fomente, não vá ser agente da própria... Meu Deus, que chatice.
não vá ser agente, não vá apoiar esse novo totalitarismo. Temo que sim. E porquê que temo que sim? Temo que sim porque o medo e isto já houve um cheirinho agora, e a incapacidade de sobrevivência da maioria das pessoas é fatal. Fatal. Hoje em dia, a vossa geração não sabe fazer nada fora dos botões. A nova geração, infelizmente, não sabe orientar-se pelo sol, como eu, ou pelas estrelas. Eu ainda aprendi isto. Na Universidade Portuguesa era obrigatório. Não havia telemóveis, não havia nada. A gente tinha que se orientar à noite de qualquer maneira. E esta dependência da tecnologia e esta dependência de tudo, em que ninguém sabe produzir nada, não é? Em que ninguém é autossuficiente, em que a sociedade é cada vez mais urbanizada, em que os vossos governos, aquilo que fazem é despovoar cada vez mais o interior, transformá-los em asilos, num arquipélago de gulag, de asilos, de vilas moribundas, para colonizar uma faixa litoral que vai da fronteira norte até ao Algarve. Isto acontece em todo lado. E acontece em Espanha, acontece em todo lado, em Itália. Isto, obviamente, vai criar pessoas cada vez mais dependentes, porque Lisboa não é autossuficiente, o Porto também não, Aveiro também não, o Algarve também não. E quando o caos se atirar para cima de todos nós, os que vivem em Lisboa vão sentir, não se esqueçam disto, depois do terremoto de 1755, umas semanas depois, talvez uns meses depois, havia canibalismo na cidade de Lisboa. Canibalismo. Uma cidade que era uma cidade esplendorosa, de comércio, de internacionalismo. Como é que se, by the way, como é que se resolveu a crise do terremoto? Com um despotismo iluminado do senhor Sebastião José de Carvalho e Mel, Marquês de Pombal, que tem uma estátua na Rotunda. Uma autocracia férrea. Matou os jesuítas que lhe faziam frente. Matou-os a nobreza que lhe fazia frente, o Duque de Aveiro, os Távoras foram massacrados na cidade de Lisboa, um despotismo completo. A seguir a uma situação de caos, vem um governo. E este foi um caos regional. O terremoto de Lisboa não foi no mundo inteiro. Agora imaginem isto com uma coisa geral. Portanto, a lógica nacionalista é um compasso de espera idêntico àquele que foi o compasso de espera que deu origem aos extremismos de direita a partir de 19. Utilizo o ano 19 como facilidade. Não foi só em 19, foi ao longo do tempo. Depois, há coisas que são completamente diferentes. Desde logo, a coreografia. O que é que mudou na extrema-direita? A coreografia. A coreografia da extrema-direita de fascismo, nazismo, franquismo, salazarismo, do name it, pelo rechismo na Bélgica, etc., era toda ela militar. Se repararem, tudo o que era organizações de juventude, organizações femininas, organizações civis, era tudo militarizado. Tudo fardado. Tudo organizado segundo uma lógica militar. Era sempre a falange, era sempre estas milícias, esta ideia miliciana veio da esquerda, curiosamente. Quem tinha isto era o Partido Comunista, que veio da Revolução, no fim e ao cabo. Mas o que é facto é que, tendo nascido na esquerda, tendo o fascismo nascido na esquerda, por via do próprio Mussolini, que era dirigente do Partido Socialista, tendo o próprio Hitler assumido uma lógica de esquerda nacional, socialismo,
esta ideia acompanhou os movimentos de extrema-direita da leva de 1919. Isto desapareceu. Hoje em dia não vê ninguém fardado. Não há, tirando umas minorias pequeníssimas de gente mais ou menos fardada e mal, nos Estados Unidos há, por acaso, mas é raro. A maior parte da extrema-direita não anda de farda. Não anda de farda, não organiza milícias, isso não existe. Bom, de maneira que pelo contrário, o senhor vê um líder da extrema-direita completamente sinistro, não vou dar nomes, e é uma pessoa, é chamado beautiful people, são pessoas bem arranjadinhas, de gravata, igual a qualquer burguês, igual a qualquer... Não se distingue. Andam vestidos como as outras pessoas. Até fazem questão disso. Penteiam-se da mesma maneira, não têm mimetismos estranhos. Estão dissolvidos na égalité. Na égalité é chique, mas na égalité. São pessoas normais. É uma coisa que não existe. Portanto, a coreografia mudou, apesar de tudo, substancialmente. Dir-me-ão, bom, é por causa da... É preambular? Não, porque os outros preambularmente já estavam mudados. Não é? Os outros, quando assaltam o poder, em Portugal havia o nacional-sindicalismo, os camisas azuis, que eram fardados, que deu início, digamos, ao movimento, não é? Que é um dos antepassados do salazarismo, que depois ele destruiu, como o Hitler destruiu a SA, que andavam fardados. Portanto, a farda é anterior, a marcha sobre Roma já é tudo fardado, não foi depois. Portanto, é anterior. A coreografia mudou. Tem a ver com a moda, tem a ver com a própria lógica, enfim, dos costumes, uma adaptação àquilo que a sociedade quer consumir, que imagem é que quer consumir, qual é a sua abertura para uma liderança de extrema-direita. Tudo bem, mas não pode vir com um bigodinho ridículo, nem com boné, nem com uma farda. Não, isso é ridículo. Não tem que ser uma pessoa igual a nós, com uma gravata ou sem gravata, mas pelo menos com vestinho, arranjadinho. Não pode distinguir-se, no fundo, dos outros. Porque é que... Já viram isto? Porquê é que os políticos andam todos vestidos da mesma maneira? Nunca perguntaram isto. Porquê é que andam todos de camisa branca? Vão para o governo, passam a andar de camisa branca. Porquê? É uma norma, é uma regra. Se forem do PSD, ou do CDS, ou do PS, têm que andar todos de camisa branca. Porquê? Porquê de camisa branca? Está estudado. É porque o mercado quer aquilo. Reparem. O TPC. Vamos olhar para como andam vestidos os políticos do mundo inteiro. Andam todos da mesma maneira. Normalmente uma gravata lisa, uma só cor, camisa branca, obrigatório, fatinho azul ou cinzento escuro. Reparem. Dress code. Porquê? Está estudado. Eles vão à procura, que isso é uma matéria interessante. Bom, farda nem pensar. Não cabe na cabeça de ninguém. Depois aquilo que é a lógica da vitimização barra o outro mau, tem aqui um campo fértil, que é, obviamente, o invasor, que os senhores chamam de refugiado. Eu gosto muito da palavra refugiado aplicada a tudo, porque o tipo que vem de Marrocos vem-se refugiar do quê? Não há guerra em Marrocos. Pronto, há um Estado autocrático e tal, mas está bem, vive-se bem, há o turismo, os portugueses vão lá e não se queixam propriamente do Estado autocrático, não é uma coisa que é uma tirania sinistra. Refugiados de Marrocos, temos que ter calma, não é? Temos que ter alguma calma. Eu percebo, quando não nos interessa, a gente dá um nome, é como os retornados de Angola, lembram-se disso? Não lembro, foi do meu tempo, a seguir ao 25 de Abril, depois da chamada gloriosa descolonização exemplar, vieram uma data de famílias, provavelmente algumas das vossas, com um saquinho na mão e tinham perdido tudo o que tinham lá ficado, que eram chamados os retornados.
Não estou a perceber, mas retornado como? Se eu nasci em Angola, se o meu pai nasceu em Angola, se a minha mãe nasceu em Angola, como é que eu sou retornado? Isto não interessa, isto não interessa, isto não interessa. Não vamos chamar o que refugiados, que parece mal, retornado de Angola. E assim ficou. O retornado é um indivíduo que nunca cá esteve, Retornou sem nunca cá ter estado. Isto é a forma da linguagem política, do politicamente correto, da aceitação. Que é igual, refugiados, para serem coitadinhos, coitadinho do refugiado, não é? Para serem coitadinhos. Os refugiados são, muitos deles, migrantes económicos, que querem fazer vida cá, porque isto é melhor do que a terra deles. Ponto, não é mais nada. Porque graças à liberté, graças à égalité, graças ao laicismo do Estado, que fez a Europa, graças ao capitalismo, que eles não quiseram em bloco, não quiseram o capitalismo, não quiseram a liberté e égalité, não quiseram o constitucionalismo, não quiseram a sociedade laica, não é? Na caca de países que têm, não é? Fogem para cá porque o resultado nos países deles é mau. Isto ninguém diz, que horror, como é que o senhor consegue dizer isto na televisão? É lá saber. É verdade, ainda por cima. Portanto, está aqui um campo fértil para a extrema-direita? Claro que está. É uma fantasia? É claro que não é. São factos mensuráveis. Quantos são? Quantos crimes praticam? Quantos vivem à custa do erário público na subsídio-dependência? Ah, mas é os direitos humanos. Quantos? É isso que eu estou a perguntar. Quantos? Isto não vale a pena. Em termos de ideologias, a escolha de um partido é tão discutível como a escolha de um clube de futebol. Não vale a pena. É extralógico. Eu digo isso dos meus livros, dos meus manuais de ciência política. As ideologias são extralógicas, porque senão só havia burros e não burros. Burros e não burros. Portanto, aquilo que é a escolha do partido não tem lógica. Porquê é que o senhor é do Sporting? Porquê? Eu sou do Sporting. Qual é a lógica de ser do Sporting? Um partido, uma coisa que nunca ganha, leva na touca, está falido, andam sempre a matar os líderes e os treinadores. Porquê? Qual é a lógica de ser do Sporting? Porquê é que há tanta gente do Sporting? Não tem lógica. Ou é do Tirsense, ou é do... A ver. É muito parecido com isto da política. É muito parecido com isto da política. Portanto, às tantas não tem lógica. Não tem lógica, não tem. Sou de coisas que sempre fui, gosto, não é? Faça o que acontecer. Há pessoas assim, o núcleo duro dos partidos é constituído de pessoas por benfiquistas, por sportinguistas, entre aspas, por portistas, entre aspas, dos clubes. Faça o que o meu partido fizer, eu não saio do Partido Socialista, eu não saio do PSD sempre, Benfica sempre. Mas porquê? Nem que façam cagadas de monte. Sim, estou cá para sofrer e para continuar esta porcaria. Isto não é lógico, é sentimental. Isto não é lógico. Tem a ver com a lógica, tem a ver com o romantismo, tem a ver com pensar com os sentimentos. Portanto, há sempre um terço da sociedade, roughly, que gosta da direita e dos valores da direita, e um terço que gosta dos valores da esquerda porque sim, porque o meu pai já era, porque perseguiram a minha avó, porque roubaram não sei o quê. Há sempre uma razão qualquer, sentimental, que depois a gente acaba por ter que justificar pela lógica. Mas no fim, in the end, não faz sentido. Pronto. É porque sim. Pronto, é como aos clubes, é porque sim. De maneira que o mal do não pluralismo, o mal de um certo totalitarismo partidário, é achar que as outras pessoas têm que pensar como nós e têm que ter as mesmas prioridades. Quando a ideologia, por definição minha, é o sacrifício de prioridades a outras prioridades. Mais, é o sacrifício não demonstrável de prioridades a outras prioridades. Eu cá, para mim, prefiro isto àquilo. Mas porquê? Porque sim.
E sendo a ideologia isto, sacrifício, prioridades ou outras prioridades, indemonstrável ainda por cima, nós, numa sociedade aberta, a querer construir uma sociedade com, e eu gosto disto muito, muito, contraditório, temos que, não é aderir ao inimigo, aderir ao adversário, isso não, mas é compreender o adversário, não é dar razão ao adversário e dizer assim, o que é que move aquela gente? O que é que move aquele movimento que circunstancialmente se torna maioritário? É a segurança, a família, a propriedade privada. Mas eu não concordo nada com isto. Esqueça isso. Esqueçam isso. O que move é isto. E o outro lado? O outro lado é a igualdade, a solidariedade, a justiça. Mas eu não gosto nada dessa coisa de igualdade. Eu, por exemplo, não gosto nada. Nada, nada. Eu acho que a igualdade é contra a universidade. A universidade tem uma parte académica em que os bons têm que sobressair. Como não há igualdade no futebol. Acham que o Ronaldo é igual, recebe o mesmo que os outros? Não é. E os senhores não se importam que não seja. Que é o mais giro disto tudo. O gajo ganha 10 vezes mais do que outros gajos que não trabalham. Mas merece. Merece. Mas merece porquê? Esforça-se mais? Não, mas tem mais jeito. Não há égalité. A trabalho igual, não há salário igual. Não há. Pois não. Chama-se isto a excelência, que é o que nós procuramos na academia. Não tanto na universidade, na parte de ensino, mas também se procura. A excelência é isso que se procura. A excelência é por definição desigual, única, exclusiva. Os músicos não são todos iguais, os pintores não são todos iguais. Helas, o mundo é feito de desigualdade. Bem, mas reparem, há uns que sobrevalorizam a desigualdade e outros sobrevalorizam a igualdade. Isto não tem demonstração. Isto não tem demonstração. Tem análise, tem hipótese da gente dizer X%, mas mais que isso não. Ora, eu tenho que tentar compreender o outro para evitar uma deslocação, se eu não quero que se desloque, do centro pendular, é o tal terço que muda, o shift que muda, que às vezes é muito menos que um terço, para o outro lado, porque em alturas críticas ele vai se associar à esquerda ou à direita. Ele vai se associar para um lado ou para o outro. E é isto que acontece. Por isso é que o Hitler ganhou as eleições. Não foi só com o partido dele. Ele ganhou as eleições para ser eleito chanceler. De maneira que temos que ter cuidado com este tipo de juízos primários que se fazem sobre o adversário, sobre o outro, não é? Isto é uma estupidez. Não, uma estupidez para mim. Mas eu tenho que perceber que há benfiquistas. E os benfiquistas têm que perceber que há portistas. Que os portistas não pensam o mesmo que eles. E que é útil que haja benfiquistas e portistas. É útil. Quer o Benfica sozinho. Olha, campeonato nacional, equipa única, Benfica. É uma chatice. Tem que haver alternativa. Bom, depois a questão central é outra. É que a implementar, por exemplo, vou pegar no mesmo exemplo, a ameaça para a direita da invasão, cada vez entra mais gente. A taxa de reprodução deles, como disse o senhor Gaddafi, Alá deu-nos a Europa. É uma questão de tempo. A taxa de reprodução de nós é muito superior à dos infiéis. Vai pôr em causa inexoravelmente o futuro da Europa que nós, queremos. Que é a Europa do progresso, que é a Europa do respeito, que é a Europa da igualdade entre homens e mulheres, que é a Europa... Isso vai desaparecer. Não é por acaso que num tribunal islamita o parecer de um homem só é
equivalente ao parecer de duas mulheres. Uma testemunha masculina precisa de duas testemunhas femininas para contrariar, isto é, para equilibrar, para ser igual, duas contra um, lei da Sharia. Ui, pois é. O Islão significa submissão. Submissão. Os senhores estão disponíveis para isso, a vossa geração, de rezar 5 vezes por dia, submissão, desigualdade estatutária entre homens e mulheres, é isso que querem. Mas é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer, por força inexorável dos factos, não é? Vejam nos países do norte da Europa, veja a França já tem zonas que estão absolutamente controladas por eles. O senhor é fascista. Não, esqueçam isso. Não é verdade, mas não interessa. Esqueçam isso. Não é. Ponham isto em termos de longo prazo. Ou seja, lá se vai a luta toda pela liberdade, a luta toda pelo constitucionalismo, a luta toda pelo Estado de Direito, a luta toda pela igualdade. O que é isto? É isto que vocês querem? Eu não quero. E a extrema-direita pega nesta bandeira e sabe que a classe média também não quer. Não, a classe média... Não, a classe média não quer, porque no dia em que a violação for a sobrinha, aí começa a afiar de outra maneira, a gente muda logo de opinião, para lá. Estes gajos deviam ser mortos, pronto, é o princípio do castigo. Portanto, meus senhores, aquilo que é, neste momento, a justificação da extrema-direita assenta muito, eu diria especializadamente, em dois problemas. A crise económica diferencial que a globalização tem provocado em termos de classes sociais. Isso elegeu, só a manada elegeu o Trump. Só a manada elegeu o Trump. Os rednecks, os tipos que estão no meio dos Estados Unidos, não é Nova Iorque. Capitalismo. Nova Iorque é a cidade da bolsa, do grande capital. Vota em quem? Na esquerda. Vota no PS lá do sítio, vota no Obama, ou na senhora, não é? Maneque, essa gente não conta em absoluto, pois há o resto dos Estados Unidos. Há aquelas milhares e milhares de cidades médias, pequeninas, onde desapareceu a indústria, desapareceu o emprego, desapareceu a... Não é? E de repente, essa gente sente-se abandonada e dizem, isto é pela globalização, agora é tudo chinês, a nossa empresa foi para o México, que é mais barato, a nossa empresa, que o Trump agora está a contrariar. E esses gajos estão a favor de quem? Mais Obama? Mais socialismo? Mais abertura? Mais internacionalização? É isso que querem? Ou de um gajo que lhes diga, não, eu vou pôr uma muralha, não vou deixar entrar mão de obra barata do México e vou dar mais emprego aos que ficaram sem emprego, vou restaurar aqui as indústrias, vou restaurar aqui as empresas, nem que seja com impostos e com um sistema mercantilista, que é o que ele está a fazer. Acham que não é por aqui que vai. É. E o homem, se não fosse esta gestão trágica do Covid, e vamos ver o que é que vai acontecer a seguir. O gajo era reeleito na boa. Vamos ver. Não pensem só como benfiquistas, ou como portistas, ou como sportinguistas. Pensem nos outros. Há sempre os outros. Primeira razão de ser, crise económica obscena, que consegue favorecer o capital financeiro, a grande banca, a grande finança, as empresas do complexo militar industrial. E quando a classe média é empobrecida ao mesmo tempo, e quando se destrói a classe média urbana ao mesmo tempo, está-se a criar o cadinho perfeito para a tempestade. Segunda, a invasão. Porque uma coisa é lutar contra uma filosofia, contra um sistema económico abstrato, contra o capitalismo. O que é o capitalismo? Sei lá o que é o capitalismo. As pessoas não vivem de filosofia, vivem de objetos. Olha, aquilo, a fronteira, o muro, o não sei o que mais. E, portanto, é preciso alguém que sirva de fixação de oposição, que seja uma entidade palpável e, obviamente, que a
esmagadora imigração, é ótima para servir de bode expiatório, que também é, mas não é todo, como é evidente, há gente boa e gente má, há montes de gente que imigra que é extraordinária e que trabalha e que se quer integrar e que quer não sei o quê, mas não interessa. O fenómeno as a whole é porque tem epifenómenos de violência extrema, de não sei o quê, de no-go zones, vejam o que é as no-go zones do, do Reino Unido, da Suécia, em França, zonas onde a Sharia já está imposta e onde não entra o Estado de Direito ocidental. Epá, que é um ótimo exemplo, basta levar lá as pessoas e dizer daqui para lá a gente já não manda no nosso país. Isto não vai arrebentar? Claro que vai. Vai. Porquê? Porque os bons, eu vou pôr os bons entre aspas, que é a senhora Thatcher e o Macron e esses patetas todos que governam isto, não querem ver o óbvio. Não querem ver que a continuarem com mais do mesmo, o sistema implode. São eles os causadores do novo extremismo que vai aparecer. Se houver uma crise grave, os senhores vão assistir a um totalitarismo. A seguir ao caos veio o totalitarismo salvador. O totalitarismo vem sempre salvar. Qual totalitarismo é que não veio salvar? O Mao Tse-tung veio salvar a China do imperialismo, veio salvar a China dos japoneses, veio salvar a China do capitalismo. Expulsou o Kuomintang para a ilha. Salvar. Qualquer totalitarismo vem salvar. E a malta embarca. Porquê? Porque as pessoas com fome, desesperadas, acabam sempre por se agarrar a qualquer solução, sem ver que vai ser mais uma vez uma fraude, vai ser mais uma vez à custa de sangue, suores e lágrimas. Portanto, meus senhores, eu acho que a nova extrema-direita ainda é preambular, nós estamos na fase preambular da extrema-direita, é uma extrema-direita que se aconchega ao parlamentarismo, se aconchega à rotação, assim como o comunismo europeu, eurocomunismo, se aconchegou ao sistema parlamentar. Durante a Guerra Fria, o Partido Comunista teve um Estado inteiramente na mão. Sabem quem foi? A República de São Marino. Várias vezes o Partido Comunista ganhou na República de São Marino. E instituiu um Estado soviético? Nunca. Ficou à espera das eleições, depois perdeu, depois vieram os liberais da direita, governaram, depois ganhou outra vez. Derrotou. Para quê? Porque estamos na fase preambular, não era a altura de fazer um assalto ao poder num micro-estado no meio da Europa para toda a gente o apontar a dizer olha, agora tem a careca de fora, estão a ver, os gajos o que querem é tomar conta do poder tipo União Soviética, malandros, nunca mais. Não. E, portanto, acomodaram-se ao sistema parlamentar, assim como cá o Partido Comunista Português, que é herdeiro do Dr. Álvaro Cunhal, é herdeiro da Revolução de Abril, se acomodou ao parlamentarismo e bem no sentido e eficientemente. Porquê? Porque o futuro do Partido Comunista em termos de projeto é uma sociedade burguesa de rotação do poder e de entregar o poder aos agentes do imperialismo económico e financeiro. Não, mas porque neste momento histórico o compromisso possível é este. Teoria leninista dos compromissos que deviam ler no meu manual. Bom, por conseguinte, nem a extrema-direita quer um pluripartidarismo pequeno-burguês, nem a extrema-esquerda quer que saiamos da NATO, quer que saiamos da União Europeia, quer que saiamos do euro, mas para já aconchegam-se à circunstância. Para já, uns e outros aconchegam-se a circunstância. É um aconchegamento tático, mas é aquilo que é possível trazer. Portanto, neste momento, eu diria que a situação é uma situação preambular, mas há sintomas,
sobretudo perante a iminência de uma crise, da possibilidade disto descambar, e eu não tenho a certeza que descambe só para um lado, tenho a certeza que descamba para um lado ou para o outro. Aqueles que acham que o comunismo morreu, aqueles que acham que o projeto comunista morreu, desiludam-se. Eu disse isto a membros do Partido Comunista, eu não estou a perceber. Vocês aguentaram, disse isto aí há 10 anos, vocês andaram até aqui a passar por clandestinidade e a levar porrada e torturas e não sei o que mais, com o ideal da bandeira comunista, e agora desistiram. Agora desistiram, foi quando colapsaram os partidos comunistas. Agora estamos nas crises finais do capitalismo previstas por Marx, em que vão reaparecer. Desistem. Isto, de facto, é uma história de malucos. Os próprios comunistas já não acreditavam nisto, mas vão passar a acreditar. Os senhores também vão ver, assim como estão a ver a emergência da extrema-direita, vão ver a emergência do comunismo no mundo. Parece mentira, não parece? Vão ver. Não morreu. Aliás, é difícil matar ideias. Matar ideias, as ideias estão lá sempre, é como ao vírus. Pois é uma questão de haver oportunidade. Está frio e a ideia cresce. Está frio e a bactéria aparece. Está calor, desaparece. Está frio. O que é que determina? É a bactéria ou é a conjuntura? Ou é o ambiente? É a conjuntura. A causa nunca é prioritariamente económica. É uma espécie de mais uma parte. E o fisto e depois mais isto. E também havia ali uma crise qualquer. Não, pelo amor de Deus, isto não pode ser dito assim. Isto é uma leitura anti-histórica. Anti-histórica. Pronto, não os maço mais. Isto está razoavelmente tratado neste meu livro, volto a dizer, Portas de Dante, onde está o caso sueco e outras, e o caso das no-go zones em evidência, como case study, e portanto é fácil de perceber o que é que eu quero dizer. A Suécia, porquê? Porquê a Suécia? Porque era o apogeu do Estado Social-Democrata. É o apogeu do Estado que deu origem, que surgiu como alternativa no pós-guerra ao liberalismo, ao laissez-faire ou a outras soluções. Ou ao comunismo geopolítico, ao socialismo do segundo mundo, do Pacto de Varsóvia. Não, vamos aqui arranjar um híbrido que seja suficientemente socialista para as pessoas quererem isto, mas suficientemente liberal para o capital financeiro sobreviver e para a liberdade de sobreviver. O apogeu disto chamava-se Suécia. É exatamente na Suécia o exemplo que eu vou buscar, porque foi para a Suécia que os antípodas emigraram, os antípodas do antissistema, quer à direita, quer à esquerda. É um bom exemplo.